A doutora Virgínia, ela que é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela chama a atenção de toda a igreja para esta mensagem. Por isso, convido você a ficar até o final do vídeo. Veja e ouça o que ela falou. Ou seja, ele não diz assim, olha, eu te aconselho a ir levemente, brevemente. Não, ele fala, rogo-vos para os moradores de Roma. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Paulo diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Olha só, sabe quando você está desesperado, que você fala assim, olha, pelo amor de Deus. É Paulo falando aqui. E ele diz assim, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Queridos, tenta imaginar um pouco agora o contexto de Roma em que Paulo estava inserido escrevendo isso aqui. Os judeus conheciam a única forma de se aproximar de Deus através do templo, ok? Eles eram já milenarmente ensinados que o cordeiro sendo sacrificado era o momento em que eles confessavam os pecados, o cordeiro morto que representava o Filho de Deus que viria para ser sacrificado. Agora, pela vinda de Jesus, pela nova aliança, o que Jesus fala para a mulher samaritana? Agora vocês vão adorar em espírito e em verdade não estariam mais restritos a um local. Agora, pela nova aliança, após a vinda de Jesus, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Era Deus mandando um recado que aquele ritual não seria mais necessário. Era o sangue de Cristo na nova aliança. E agora Paulo diz assim, olha, vocês não vão mais apresentar um cordeiro morto. Agora vocês vão se apresentar vivos. Então vocês vão se apresentar como sacrifício vivo. Ou seja, é Paulo dizendo assim, eu gostaria que vocês compreendessem essa nova maneira de adoração. E ele então enfatiza um corpo por sacrifício vivo, o seu corpo, ou seja, você como pessoa. É você indo agora num formato vivo de culto. Não é mais aquele ritual em que eles estavam habituados, que tinha o sumo sacerdote, o sacerdote vestidos, e era toda uma cerimônia importante, didática, para ensinar a salvação, por um período de tempo até que o Messias viesse. Jesus vem, entrega a vida na cruz, e agora Paulo vai explicar. Vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós como sacrifício. Mas que tipo de sacrifício, queridos? Ele continua especificando, santo. A palavra santo, a maioria de nós já conhece, que não significa sem pecado. Mas o sentido, o significado no original da palavra santo é separado. Lembra que a Bíblia coloca estreita é a porta, estreito é o caminho, tem uma larga e um estreito. E poucos são os que vão passar pelo estreito. Então, esse povo que Paulo está escrevendo e pedindo e rogando e dizendo assim, olha, agora esse novo formato de você se aproximar de Deus, o novo formato da sua adoração, é você o sacrifício. Que sacrifício? Um sacrifício vivo, santo, ou seja, de um grupo separado que ofereceria a Deus um culto racional, não mais formal. Não mais naquele molde de cerimônia formal, em que eles estavam acostumados ali participarem por milênios. Então agora o evangelho se expandiria para todas as nações de forma igual, se descentralizaria do povo judeu, hebreu, né, na época, e de uma maneira nova você entra nessa história. Porque agora essa mensagem é para você, é para mim, no ano de 2024. Nós estamos entre pessoas que temos o mesmo interesse. Nos aproximar de Deus, buscar o caminho estreito, o caminho separado. Então, o primeiro apelo nesta manhã é que nós entendamos que nós temos que estar num caminho separado.
E às vezes a gente não quer. Porque nós, automaticamente, como seres gregários que somos, queremos estar com o nosso grupo e sermos parecidos. Só que qual é o seu grupo que você tem se assemelhado? Aí está um ponto. Há uma linha da psicologia que defende que você será parecido com as 5 pessoas que mais te cercam. Então, faça uma reflexão aí nessa manhã. A que grupo, a que ambiente você tem pertencido? Esse ambiente vai ter um peso tremendo sobre as suas escolhas, tremendo sobre o seu estilo de vida. E voltando para Paulo, então, quando ele fala, você será o sacrifício vivo, santo, ou seja, separado. Os romanos estavam ali numa sociedade completamente pagã, politeísta. E agora Paulo está fazendo um apelo para quê? Para nós nos separarmos. E você vê alguma semelhança com a nossa sociedade de hoje? Muita. E ele continua dizendo que é o vosso culto racional. E eu gostaria de chamar a atenção aqui, quando a gente fala de racionalidade, nós estamos falando de uma parte do cérebro que nos faz diferentes das demais criaturas vivas criadas por Deus. Nós temos essa área aí atrás da testa, né? A minha é bem grande, por sinal, tá? Não reparem. Fui privilegiada ou não, né? Não sei, nunca vi nenhum estudo, tá, gente? Isso é uma coisa minha. Que será que é estética, né? Será que a anatomia externa, ela é paralela à interna? Se for, tá bom. Mas tudo bem. A gente aceita, né? No céu, antes disso, seremos transformados num piscar de olhos. É a minha esperança. Mas aqui está uma área, olha lá, do cérebro, que você tem aí atrás da sua testa, responsável por avaliar consequências. E à tarde nós vamos falar muito sobre isso, por quê? Porque nós lutamos tanto para conseguir uma mudança, e às vezes a gente se sabota, como dizem por aí, né? E a gente retrocede demais, e a gente luta com certas coisas, acha que nunca vai ser para a gente, porque a gente precisa mais do que coragem para fazer mudanças. E venha hoje à tarde que nós vamos entender os passos reais para nós olharmos com mais conhecimento e inteligência e poder sermos mais assertivos no que a gente quer mudar. E não sofrer tanto e às vezes ainda sem ter sucesso. Mas voltando aqui, queridos, Paulo está dizendo de um culto racional. E a racionalidade da humanidade está no córtex pré-frontal. Mas por que eu estou falando isso? Porque nem tudo são flores. Deus fez algo tão lindo que é o cérebro humano para nos governar de forma equilibrada, adequada e perfeita. Porém, depois do pecado, as coisas se confundiram, se atrapalharam e muitos processos cerebrais, inclusive, ficaram comprometidos e problemáticos. Então, nós temos na parte mais medial do cérebro, lá dentro no meinho aqui, ó, o nosso lado emocional. O lado emocional que vai conspirar, porque o lado emocional, que é tão maravilhoso, porque nós precisamos das emoções, obviamente. Costumo dizer que as emoções é a trilha sonora, né, da vida humana. Porém, quando essas emoções, com a história de todos nós que vai sendo atravessada por N questões durante a nossa jornada, essa parte começa realmente a interferir na parte da razão. Então, nós temos a memória, lá no hipocampo, que também vai influenciar nesse processo. E você pode pensar aqui, por que Paulo fala num culto racional? E aí eu começo a dizer para você, respondendo a pergunta que eu fiz no início, na proposta da fala dessa manhã, o que tem a ver saúde com adoração? Pensa você que o sinal da internet onde você está é aquele maravilhoso, potente, rápido, mas o seu celular está desligado. Vai adiantar? Você vai conseguir executar suas tarefas, dependendo da internet, se o seu celular não está apto a receber aquele sinal? Então você imagina agora a importância do seu cérebro. E onde está o cérebro? Na bolsa, né? Não está, gente, está no corpo. Então a neurociência hoje cada dia mais mostra que não
posso mais falar em saúde mental e saúde física, isso já está ultrapassado. Os estudos hoje mostram que a própria palavra somatizar tem caído em desuso. Por quê? Cientificamente, eu estou falando para vocês hoje de uma psicologia baseada em evidências científicas, com estudos robustos que mostram uma coisa óbvia. Se a minha circulação sanguínea já se chama circulação, porque ela circula até o pescoço, chega aqui e volta. Ah, Virgínia, aqui é outra, né? Eu mudo de emprego, recebo outro cérebro. Eu mudo de fase na vida, recebo outro cérebro. Ah, que bênção que seria. Luciana, toma esse cérebro que agora você é mãe. Vamos deixar aquele outro cansado, antigo, cheio de marcas, né? Você tem uns traumas aí que não vai ser bom, você vai passar para os filhos. Vamos trocar. Dá um zerado. Que delícia! Mas não é assim. Nós somos seres históricos, cumulativos. Então, esse sangue que vem, ao longo do tempo, conforme eu vou adquirindo características, conforme eu vou adquirindo patologias também, como eu disse aqui no início até do colesterol, o colesterol passa ou não pelo cérebro? O que nós temos de dificuldade, queridos, é que o cérebro ele fica entre 3 membranas. Tem uma barreira que a gente chama de barreira hematoencefálica, e ele é um órgão já programado por Deus, eu entendo assim, de muito difícil acesso. Então, às vezes, eu uso um produto natural, por exemplo, um chazinho, e o que me acalma, na verdade, é o calorzinho do chá, o melzinho que eu pus ali. Mas não é o chá de verdade. Não quero acabar com a alegria de ninguém aqui que usa o seu chazinho. Se está funcionando, continua. Eu não estou dizendo também que nem um chá, porque temos aí plantas estudadas cientificamente, comprovadas. Mas o que eu quero dizer é que para entrar e transpor a barreira hematoencefálica é muito mais difícil. Então, o uso do produto natural ele vai demandar muito mais tempo, se é que ele vai conseguir entrar no seu sistema nervoso central. Mas não significa que o meu cérebro não está incluído no meu corpo. E nós somos muito resistentes, por exemplo, pressão alta, toma remédio a vida toda. Pâncreas deu problema? Insulina. Ok, tudo bem. Agora, se o cérebro reclamou e teve problema, falta de Deus. Isso é falta de Deus. Vai correr na praia também que resolve. Agora, remédio vai te viciar. Deus me livre, não tomo. Então, nós temos hoje 2 grupos antagônicos. É aquele que enfia a cara na medicação e acha que ela, por si só, vai resolver todos os problemas da vida. E não vai. Depressão trabalhar medicamento, vai trabalhar sintoma. E às vezes a gente está com sintomas tão agressivos que nós precisamos, em algum momento, fazer uso sim. Só que por causa da vizinha, que foi uma vez, pegou a receita, nunca mais voltou, e usou de qualquer jeito, a gente fica com aquela ideia, né? Eu não. Fulano estava espumando pela boca, babando. Gente, a indústria avançou, por favor. Deus permite a ciência progredir para nós sermos beneficiados também. Então, se o meu pâncreas dá problema e merece um tratamento, por que eu sou tão resistente com um órgão do corpo, que é o meu cérebro? Então, aqui está, mas voltando ao verso de Paulo, no verso 2 do capítulo 12, vamos seguir. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis, e aqui vem o propósito áureo, para que experimenteis o quê? Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E às vezes a gente está com o nosso sinal tão obstruído, que a gente fica desesperado, porque nunca entende a vontade de Deus, e eu não estou dizendo que nós vamos entender sempre. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Mas aí bate o desespero, você fala assim, o verso que eu abri hoje é Deus falando. Aí abre, respondeu o rei Davi e disse, chamai-me a Batseba. Ela se apresentou ao rei e se pôs diante dele. Estou em pecado, só pode. Foi um recado, foi porque eu orei e falei, Senhor, o verso que eu abri e falar. E aí você abre, foi Judas e se enforcou. A Bíblia, em nenhum momento, o Senhor diz que é para nós usarmos esse método.
Mas Paulo está dizendo aqui, olha, na nova aliança, você terá uma forma de adorar a Deus onde você está em espírito e em verdade. Como? O seu corpo como sacrifício vivo, não é mais um cordeiro morto, não é mais naquele sistema religioso tradicional, formal, não. É um culto onde você é o sacrifício vivo, santo de separado, um povo separado com escolhas diferentes deste século, porque Paulo está dizendo, não se conformem com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Queridos, quando eu me converto, a Bíblia diz, quem está em Cristo é nova criatura. Mas eu continuo envelhecendo cada vez mais, não vi nada de novo. O cérebro novo não tem, cara nova não tem. Às vezes tem roupa nova, que você compra algumas para agora ir à igreja, mas é só isso. Então, o que a Bíblia quer dizer com novo? Novo são os seus pensamentos. E como é que eu renovo pensamentos, por exemplo, se eu estou completamente comprometida, dormindo altas horas da noite, perdendo toda a melatonina que o Senhor planejou que limpasse a minha mente durante a noite, para que a adenosina que está trabalhando e vai me causar intoxicação no outro dia, vai causar uma neurointoxicação, ou seja, seu cérebro fica irritado. Sabe irritado, a pele irritada aqui? É exatamente quase isso. Então, a falta de paciência, a falta de raciocínio lógico, porque um cérebro em exaustão, ele é um cérebro que automaticamente produz sintomas depressivos, produz sintomas de ansiedade. E eu estou apenas cansada. Só que esse cansaço, quando ele se cronifica, eu posso desenvolver, por exemplo, a síndrome de burnout, que é um cansaço exclusivo do trabalho, mas não é um cansaço que você deita e dorme, porque esse cérebro ele entrou num modo de funcionamento já tão crônico que ele aprendeu a funcionar daquele jeito. Que jeito? Exausto, onde está no vermelho, na reserva do carro, do combustível. E aí ele vai dar prioridade apenas para o que é essencial. Apenas para o que é essencial. Para que eu vou fazer uma digestão correta se eu estou exausto? Que Deus te abençoe. Só lembrando que o link da mensagem completa está aqui na descrição para que você possa acompanhar esta mensagem na íntegra. E também não esquece de se inscrever aqui no canal, deixa aí o teu gostei no vídeo para que o YouTube possa recomendar este conteúdo para mais pessoas. Comenta aí e não esquece de compartilhar também. Que Deus te abençoe.